E ele estava completando mais um ano de casado. Todo ano de casado ele fazia uma surpresa para a esposa. E quando ele completou 50, ele fez uma declaração no ar maravilhosa. E falou assim: Miguel, que é o operador, acha uma música bem bonita para colocar para ela no final. E aí fez aquela declaração maravilhosa, emocionante e tudo mais, se emocionou também, já um senhor, né, de quase 80 anos. E o Miguel colocou a música, só que ele colocou a bailarina. A bailarina é uma música sertaneja que conta a história de uma prostituta. Putz. Ele não conhecia a música. Meu. A primeira que tinha ele colocou. Pensa no estrago. Pensa no cara que ficou nervoso. Corta isso daí, corta isso daí. O Miguel se confundiu aqui, não pode ser, não sei o que. Desculpa, eu não sabia. A primeira que... A música fala, era quase criança. Ou Sonhos Bons de Menina. Nossa. Queria ser muito famosa e acabei virando bailarina. Então, E a bailarina, né? A bailarina era aquela bailarina. Era uma prostituta. Então, assim, o cara se perdeu totalmente e deu o maior rolo. Mas foi uma situação também que eu achei muito engraçada. Fala aí, pessoal, tudo bem? Edinho Barreto chegando aqui no canal Pode no BV. É isso aí, você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui, ó. Ative o sininho das notificações, viu? Para você receber aí todos os nossos materiais, a galera que tá aí sempre acessando o YouTube e tal, né? E para você, de repente, receber todas as entrevistas que rolam aqui no canal Pode no BV em parceria com a CNA Idiomas do Boa Vista em Curitiba. Tá a fim de aprender inglês? Importantíssimo, hein? Faz a diferença numa entrevista de trabalho, viu? E muitas outras áreas também. Então, ó, entra aqui, tem um contato tudo certinho e tal. E hoje, meu amigo, eu tô recebendo esse cara que é uma figuraça, né? Gente boa demais, amigo, eu sou suspeito pra falar dele aqui, ó. Já está por aqui todo elegante, né? O nosso amigo André Nogueira, comunicador, advogado. André, pô, cara, que honra te receber aqui, viu? O prazer é todo meu, tá aqui no Pode no BV, junto com você. Gostei das fotos que você selecionou aí, Você viu o cara bonito? Geralmente eu tô melhor nas fotos que pessoalmente, como você pode ver, né? Então, mas que felicidade estar aqui com você hoje, conversando com as pessoas que estão nos assistindo, acompanhando. Esse podcast que está crescendo e que já é sucesso aqui em Curitiba e para todo o Brasil, né? Hoje a rede é mundial, então para todo canto a gente pode estar alcançando as pessoas. Com certeza, cara. A gente que agradece você aí, que é um cara que tá sempre na correria, né, André? Sempre na correria, sempre pra quem não, né, quem ainda não conhece o André, que não é de Curitiba, porque o André é conhecido pra caramba, Curitiba, região, interiorzão do Paraná, veio de Irati, né, André? Irati, terra natal. Legal. E assim, pra quem não te conhece ainda, você é comunicador, advogado e tal. Você é um comunicador que virou advogado ou é um advogado que virou comunicador? Como é que foi? Comunicador que virei advogado, né? Primeiro eu comecei no rádio, né? Acho que a profissão do advogado, ela precisa de uma boa comunicação. Sim. E acho que a minha vida na comunicação, 21 anos trabalhando no rádio, ininterruptos, né? Sem parar, contribuiu muito para a profissão que eu exerço hoje também, além da comunicação, que é o direito, que é a advocacia. Eu sempre digo que são duas coisas que se completam, eu amo as duas coisas, de maneira incondicional, né? Mas a comunicação é o que eu tenho muito mais tempo, são 21 anos. Eu era radialista, sou comunicador, e aí depois fui estudar e virei advogado há 6 anos. Caramba, e o começo do rádio, assim, como é que foi esse teu interesse pelo rádio? De repente falou, poxa vida, cara, eu quero trabalhar com esse negócio aqui, e pegou o gosto pela coisa, porque vicia, né, bicho? Não, é uma cachaça, né? Comunicação, no geral, é uma cachaça. Quem entra não quer sair. Olha, eu nunca tive intenção de trabalhar no rádio. Não era isso no começo que eu queria. Eu queria era ser justamente advogado, desde pequeno, tinha essa ideia, né, tinha esse interesse. E quando eu tinha 15 anos de idade lá em Irati, eu já participava de alguns movimentos da igreja católica, cantava na missa, participava da catequese, fazia algumas coisas. E um dia a minha avó disse, olha, por que você não vai ser padre? Caramba. Aí eu pensei, não, você padre, nunca pelo amor de pensei Deus. nisso. Pois é, nunca pensei nisso, 14 anos de idade, a igreja se livrou de uma que ele nem sabe, né? Mas tudo bem, 14 anos de idade, vamos fazer o quê? Vamos tentar, vamos ver como é que é isso. E eu peguei minhas coisas e resolvi fazer um teste lá, fazer um estágio no seminário lá, e eu fui fazer esse estágio, né? Fui lá para o seminário, que era ali em Irati mesmo, o Seminário Mãe de Deus, existe até hoje. Não destruí, portanto, tá existindo tá em aí. pé. O que aconteceu? Eu fui para lá, fiquei um final de semana, depois fiquei mais um final de semana, fiquei 3 finais de semana no ano de 99. E aí no ano de 2000 eu decidi entrar no seminário. Gostei.
Foi uma das experiências mais bacanas que eu tive na vida. Sabe, onde eu aprendi muita coisa, de valores humanos, principalmente, de responsabilidade. Com 14 anos, você tem que já adotar algumas responsabilidades. Eu fui morar lá. Morei lá 2 anos, né? Estudei num colégio que era fora, que era um colégio muito conhecido na cidade, um colégio muito bom. E fiquei 2 anos e decidi sair, né? Entendi que não era a minha vocação, como de fato não era. A batina não era a sua. Não era. Não tinha condições. Acho que a igreja agradeceu a minha saída, né? Amém. Mas tudo bem. Mas aí resolvi sair. Quando eu saí, eu continuei ajudando na igreja em algumas coisas, né? A minha avó, muito religiosa, até hoje participa ativamente de movimentos, pediu minha ajuda para algumas coisas nos movimentos da igreja, e eu fui ajudar. Mas cantar na igreja, cantar na missa, era uma das coisas que eu mais fazia, né? E um dia um cara que trabalha na rádio estava lá, e eu estava procurando um trabalho, eu já tinha 16 anos, podia trabalhar. Meu avô foi conversando com várias pessoas e tinha um vizinho que era radialista, lá da minha avó. E ele falou assim, se tiver algum emprego pro André na rádio, ou que você trabalha na rádio, você deve saber, o André tá procurando emprego. Nunca trabalhou, foi seminarista e tal, precisa de um primeiro emprego para entrar. E ele falou assim, não, vou ficar atento e tudo mais, né? Mas a ideia do meu avô era que eu fizesse alguma coisa na parte administrativa lá. Office boy, como sempre, qualquer todo mundo coisa, começa, exatamente. Office boy. Qualquer coisa. Não, lá tinha uns caras que foram pintar a rádio e viraram radialista. Né? E vieram parar aqui em Curitiba. Mas não era o meu caso, né? E o cara foi na missa um dia. Ele foi na missa e viu eu cantando. Quando terminou a missa, ele foi lá e falou comigo. Falou assim, quer fazer um teste na rádio? Aí eu falei, olha, nunca pensei. Não, ele falou, você tem uma voz bacana aí e tal, vamos fazer um teste lá na rádio, que é a Rádio Vale do Mel FM de Irati. Falei, vamos lá. Ainda estudava de manhã, né? Estudava terminando ali o ensino médio, tinha acabado de fazer o vestibular, prestar vestibular na Unicentro, para geografia. A minha ideia era ser professor. Caramba. Então, se livrou de outra também. Também mais uma, os professores, né? Sofre, né? Sofre demais, não são valorizados, Meu Deus do céu. Mas eu acho que está tudo interligado com a comunicação, né? Sim, sim. Para ser professor, para ser advogado, no final das contas, a comunicação está presente, né? Mas enfim, fui fazer o teste, eu não passei no teste. A dona da rádio falou, não, você tem uma voz muito fina. Você tem uma voz muito aguda, não vai dar para você trabalhar na rádio. Mas não dá para você trabalhar como locutor. Mas eu tenho uma vaga de operador de som. Você quer ser operador? Eu falei, o que é isso? Não, você vai mexer na mesa de som. Fazer aqui, cirurgia? vai cuidar dos... operador. Fazer cirurgia. Coisa operador de máquinas, é mais ou menos igual. Mas tudo bem, fomos lá. Passei e entrei. Fiquei trabalhando como operador 6 meses. Foi quando o cara que eu fazia a mesa para ele ali, fazia a parte técnica, ficou doente. Ele é vivo até hoje, um grande amigo meu, já um senhor, né, muito conhecido em Irati. E ele teve um problema por conta do diabetes. Ele tinha diabetes, né, muito elevado, e ele acabou tendo uma insuficiência renal por conta do diabetes. Então ele foi para o hospital e ficou em coma, ficou um grande período ali no ano 2001. Ficou um grande período internado. E foi um substituto, mas o cara ficou 2 meses e foi embora. Ele tinha uma proposta de trabalho fora e foi embora. Aí a dona da rádio chegou e falou, você vai ter que fazer o programa. Eu que tinha reprovado com a voz teste, fina e tudo. Ela, com voz fina e tudo. Aí quando começou, até tentei engrossar a voz. Bom dia, tudo bem, estamos aqui. Mas era época ainda novo, né? Dá uma mudança. Exatamente, tinha uma mudança de voz, né? Mas enfim, assim que eu entrei no rádio. Comecei a fazer. Eu lembro que a gente começou a fazer umas brincadeiras, como ele fazia também. Comecei a mudar umas coisas ali e fiquei 6 meses no ar. Né? Não perdemos nenhum anunciante, conheci todos os anunciantes, todas as pessoas, né? Passaram a me conhecer como locutor mesmo. Tudo bem. Ele voltou, eu já continuei fazendo ali um programa à noite, daí gravado, né? E outras coisas, até que um dia eu me encrenquei com a dona da rádio. Porque ela disse que eu tinha deixado uma programação na madrugada fora do ar, e na verdade era o computador que era muito antigo, não dava conta. Né? Provei que tinha resolvido e tal, mas não deu certo, eu pedi demissão. Eu e mais um amigo a gente pediu demissão. E como eu tinha 1 ano, não fazia nem 1 ano completo, não tinha nem completado 1 ano ainda, não tinha 1 ano completo na rádio, eu falei assim, quer saber, eu não vou ficar trabalhando nisso. Eu já estava daí estudando no Unicentro, geografia, eu cursei 2 anos de geografia. Eu falei assim, eu preciso fazer a faculdade, preciso fazer outras coisas, eu vou procurar um outro emprego. Aí peguei e fui no Cine, famoso Cine, agência de emprego, né?
Fui lá fazer um cadastro e tal para fazer o que tivesse, o que aparecesse. Por incrível que pareça, me chamaram para uma vaga de fiscal de balança numa cerealista. Então os caminhões chegavam e a minha função era anotar o peso e tudo mais e fazer o controle de saída desses caminhões. Eu falei, fechou, tá ótimo. Vou ganhar mais que a rádio, tá ótimo, tá perfeito, tá bom. E fui para casa. O trabalho era para começar numa segunda-feira, era na quarta ainda esse dia, né? Falei para minha mãe, falei, ó, de quarta até segunda eu vou descansar, porque segunda eu tenho que trabalhar cedo, vou começar lá na cerealista e tal. E tudo bem. Na sexta-feira eu tava dormindo, já era perto do meio-dia, tava descansando mesmo, né? Para começar a trabalhar na segunda. Um amigo meu, que eu considero que é o grande responsável por eu ter me firmado no rádio, que trabalhou comigo muito tempo, depois eu consegui fazer com que ele trabalhasse aqui em Curitiba também um tempo, na Clube FM, que é o Sassá, né, o Luiz Fabiano, que infelizmente hoje não está mais entre a gente, um rapaz jovem de 37 anos morreu por conta da Covid-19. Caramba. Foi uma das vítimas da Covid, né? O Sassá me liga de manhã e fala assim, cara, você tá fora de rádio, né? Falei, eu trabalhava na Vale do Mel e tal. Eu não conhecia ele pessoalmente, né? Ele conseguiu meu telefone, ele falou, viu, vem aqui na Rádio Anajuá, porque o Najib quer falar com você, que era o dono da rádio. É a outra rádio de Irati. Né? E eu fui. Eu falei, mas será? Já tô com o serviço certo lá na segunda-feira e tal, né? Fui lá numa sexta-feira, ele falou para ir depois do meio-dia, eu levantei, tomei um banho, comi e fui lá. E voltei pro rádio. Voltei a trabalhar na Rádio Anajuá FM já como locutor. Apresentava um programa. Deixou a balança lá. Deixei a balança lá. Avisei lá que não ia dar certo. Falei, arruma outro pra controlar a balança aí que eu não vou poder. Já era. Um ano e meio depois, começou a bater um problema financeiro. Tava ganhando pouco, né? Não tinha... No interior, antigamente, você precisava vender o comercial para ajudar a fazer o salário. Famosas cotas, né? Isso a gente tinha lá, mas de uma maneira bem mais restrita, né? Sim. Então era difícil, difícil. E a gente optou por fazer daquela forma, então a rádio fazia daquela forma. Eu resolvi me demitir de novo. Chegou um cara para mim, que era um cara que fazia instalação de linha telefônica para transmissão de futebol. Ele trabalhava na época numa empresa, que era a empresa que tinha substituído a Telepar na privatização, que era a Querish. Ele falou assim, viu, você pediu a hora que tivesse uma oportunidade, eu tenho um emprego bom para você. Eu falei, qual que é o emprego? Não, você vai fazer manutenção de telefone público, de orelhão. Eu falei, mas qual que é o trabalho? Você vai pegar um carro da empresa, você já sabe dirigir e tal, tem carteira, eu tinha recém tirado a carteira com meus 8 anos. Então você vai pegar o carro e vai nos telefones públicos e vai fazendo um levantamento do orelhão que está com defeito, e aí você troca, vai levar o equipamento novo, você troca o orelhão. O salário era 3 vezes mais na rádio. Falei, que bom, ótimo. Né? Fui pedir a conta. Aí o dono da rádio, que era um turco, e era muito conhecido por ser mão de vaca, e era um cara muito seguro mesmo, mas um cara muito gente boa, que eu acompanhei até o final da vida, o Najib, ele falou assim, mas quanto que você vai ganhar lá? Eu falei, vou ganhar tanto. Na época acho que era R$600 o salário, né? Mas na rádio eu ganhava o próximo do salário, que em 2001 era 2002, 2003, por volta de 2003, 2004 era na faixa de 300, né? E o salário era entre 600 e 900 com os acúmulos ali. Eu falei, eu vou ganhar tanto. Ele falou assim, não, então eu vou cobrir o teu salário pra você ficar aqui. Aí todo mundo na rádio ficou espantado, porque o cara não gostava de gastar dinheiro. Mão, né? Não gostava. Tanto que outras pessoas foram tentar fazer isso depois que eu saí, não deu jeito, foram embora. Vai limpar o orelhão. Exatamente. Pega a vaca do André pra limpar o orelhão. Ele falou assim, não, eu gosto do teu trabalho, você é um bom locutor à tarde, você faz a mesa de manhã, porque ele tinha 2 rádios, né? Uma AM e uma FM. Então você faz a mesa na AM, faz a apresentação na AM também, eu gosto, então eu vou cobrir pra você ficar aí. Tá bom. E eu fiquei e dali não saí mais. Trabalhei na Rádio Anajuá há 4 anos, depois fui pra Rádio T em Ponta Grossa, que na época nem era T ainda, essa rede que a gente conhece hoje. Era a Rádio Tropical, trabalhei lá na Rádio T de Ponta Grossa. Voltei para Irati. Quando voltei para Irati, logo o seu Najib, que era o dono da rádio, faleceu. Né? Eu pude ajudar ele, inclusive, na reta final da vida ali, que ele tinha muitos problemas e os filhos moravam longe. Depois a filha dele, que é uma grande amiga, a Jussara, ela assumiu a rádio e a gente se entrosou para trabalhar juntos. E eu fui convidado para ser coordenador artístico da rádio. Eu fiquei na coordenação artística da Anajuá mais 1 ano e meio.
E aí foi o dia em que o técnico de som chegou lá e falou, ó, eu vou trabalhar na Clube FM, que tá mudando a direção, você falou que se um dia tivesse uma oportunidade em Curitiba, você queria. É agora. Trabalhar de manhã, das 8 ao meio-dia. Falei, vamos lá. E foi assim que em 2007 eu cheguei aqui em Curitiba e comecei a trabalhar na Rádio Clube. Depois de lá, 2 anos, fui para a Rádio 98, né, onde eu trabalhei 11 anos. Depois, na Rádio Caio Paulo, eu trabalhei até fevereiro desse ano ao seu lado. Exatamente, exatamente. Legal, mas é uma história, assim, eu digo que o que é para ser né? É. Não me arrependo, tudo que eu fiz na minha vida, tudo que eu conquistei foi através do rádio. Claro. Né? O rádio me trouxe muitas coisas boas. Claro que como toda profissão tem seus momentos de dificuldades também, de decepções, de problemas, mas isso faz parte. Para quem trabalha, está sujeito a isso a todo tempo. Pô, que show de bola. Ô, André, você te falou um pouco de negócio de missa, de seminário e tal, não sei o quê, né? Você tem alguma história de missa, assim, para contar? Alguma coisa engraçada ali, de repente, quando você estava frequentando ali, que aconteceu algum mico ali na hora de ler alguma coisa, do padre, alguma coisa engraçada, alguma fiel ali que... Não, eu acho que eu não tenho nenhuma, assim, uma experiência. No seminário, de repente, alguma coisa que você... né? No seminário, eu lembro que uma vez a gente tinha um negócio chamado trabalho externo e trabalho interno. Então, a gente fazia segunda, quarta e sexta um trabalho externo e terça, quinta e sábado trabalho interno. O que eram esses trabalhos? Era a limpeza do ambiente e a conservação. Como o seminário ficava numa chácara, então, no trabalho externo, eram divididas equipes. A gente era numa turma de 40 na época, né? Então, dividia lá, por exemplo, 4 equipes de 10, né? Ou até equipes menores e maior número de equipes, para fazer o trabalho. A equipe A, lá, que tem 5 meninos, vai cavar o lixo, porque a gente não tinha coleta de lixo por ser numa chácara, então a gente tinha que enterrar o lixo. A gente fazia o lixão próprio. A gente escavava... O aterro ali mesmo. Exatamente, fazia o aterro próprio. A equipe B vai cuidar do corte da grama do campo. O seminário tinha um campo de futebol de um tamanho profissional, assim, tem até hoje um campo de futebol. Haviam 4 tanques de pesca. Então a equipe C vai fazer a limpeza dos tanques. A outra equipe vai cortar lenha. A gente tinha fogão a lenha e tudo mais. A outra equipe vai fazer pintura do prédio. Como era uma chácara, então tinha muito serviço, né? A outra equipe vai trabalhar na horta. Então tinha toda uma divisão de trabalhos. Por isso que eu digo que foi muito bacana esse contato em ter uma responsabilidade em trabalhar. Sim. E eu lembro, não sei se você vai recordar, que no ano de 2001, 2002 aconteceu uma greve dos professores muito grande. Uma greve que durou muito tempo. E a gente tinha 3 tanques, desses 4 tanques, a gente tinha um que estava funcionando e tinha outros tanques que a gente precisava esvaziar eles, né, e fazer a limpeza, tirar os peixes de um determinado tanque e passar para outro. E a gente tinha ainda um projeto que o padre tinha conseguido uma parceria com a Emater para a gente fazer uma drenagem no campo, porque chovia, não podia jogar no campo durante 15 dias, porque ficava encharcado. Então o padre falou assim, nós vamos fazer um projeto de mais ou menos uns 5 meses, a gente vai arrancar essa grama, a Emater vai fornecer as máquinas, vai vir aqui, vai tirar essa terra e vai fazer a drenagem. Como que é a drenagem? Você vai fazer um conjunto de... Vou falar da maneira que eu entendo, né? Não sou engenheiro. Mas é um zigue-zague de valetas, né? E você precisa colocar pedras nessas valetas. Pedras grandes, desse tamanho assim, uma do lado da outra. Perdão. Que aí ela faz um escoamento da água quando chove e a água sai pela terra e não fica guardada na grama, né? Todo campo, hoje provavelmente uma tecnologia mais sofisticada, mas todo campo de futebol, todo estádio tem esse trabalho de drenagem, né? Para você poder jogar bola e tal. E eu lembro que daí estourou a greve dos professores. E a greve parecia ser uma greve que ia demorar, né? E todo mundo falava, não vai parar tão cedo, o governo não quer ceder, o que os professores estão pedindo. Tinha algumas coisas realmente que eram muito pesadas. E aí, o padre fez uma reunião e chamou os seminaristas e falou assim, se vocês fizerem o trabalho de drenagem que nós tínhamos combinado, que era 5 meses, mas assim, 5 meses trabalhando 2 vezes por semana nisso, 1 vez por semana, né? Se vocês fizerem o mais rápido possível, eu libero vocês para ir para casa. Vocês passarem o tempo da greve com a família de vocês. Porque a gente só tinha permissão para ir visitar a família nas férias. Ou feriados emendados, né? Então, por exemplo, tinha um feriado de Páscoa, o padre liberava a gente 5 dias. A gente podia visitar a família. Mas depois disso, só nas férias de julho.
Quando tinha aquelas férias da escola lá mesmo, 15 dias, a gente podia, o resto do tempo a gente ficava interno no seminário. Rapaz, eu nunca vi um povo trabalhar tanto, sabe? A gente trabalhou, eu acho que em uma semana a gente conseguiu fazer a drenagem. Conseguiu fazer a drenagem, deixou só a recolocação da grama para quando voltasse. Mas eu lembro que era à noite às vezes, e a gente instalava um refletor e trabalhava à noite. Sabe? As máquinas fizeram as valetas, e o nosso trabalho era puxar a pedra e fazer os encaixes das pedras. Então, todo mundo, quem era mais forte, puxava 2, 3 pedras, quem era mais ou menos puxava 2, quem não tinha muita força levava uma, quem também queria enrolar ficava olhando, mas a gente trabalhou. Nunca trabalhei tanto na minha vida como aquela semana. E aí terminamos a drenagem só para ir para casa. Exatamente. E ficamos 3 meses em casa. Porque a greve demorou mais ou menos uns 3 meses. Vai ser uma história bem divertida, foi um momento bem delicado, assim, bem bacana. Caraca. Para você que quer seguir o André, né, no Instagram, o André tem as redes sociais dele lá, Facebook e tal. André, passa pro pessoal aí que tá, né, curtindo a gente e de repente o pessoal quiser bater um papo com você também, saber um pouquinho mais. Lá no Instagram quanto no Facebook é A Nogueira PR. Para seguir. A Nogueira PR, vou ter o maior prazer de seguir de volta lá e conversar com o pessoal. Que maravilha. A gente falou assim um pouco do lance do seminário e tal, né? Lá dentro, por exemplo, né? A gente tem muita curiosidade, a gente que tá aqui fora, por exemplo, o que será que acontece ali? Qual é a rotina dos caras? Não sei o que, você falou esse lance do trabalho e tal. Sim. O pessoal é tudo comportadinho, tudo certinho, ou tem aquela zoeira mesmo, aquela trollagem mesmo, puxa a batina de um, puxa não sei o que do outro, faz trollagem, tem essas coisas mesmo? Olha, hoje em dia tá muito relativizado as questões de seminário, né? Mas os seminários, eles são divididos em congregações. Então, existem congregações. Por exemplo, São Francisco de Assis, é um santo conhecido da Igreja Católica, ele tinha um trabalho voltado para ajudar os pobres. Então, do trabalho dele, surgiu uma congregação de padres, que são os franciscanos, que trabalham para ajudar os pobres em ações sociais. São aqueles que fazem votos de pobreza? Esses mesmos. Aqui em Curitiba nós temos uma rede forte. Ali no bairro Mercedes, onde tem os capuchinhos ali, né? Joga água nos carros, não sei o que e tal, exatamente. Né? Também uma parte dos franciscanos. Os jesuítas, por exemplo, né? Seguidores de Padre Anchieta e tudo mais. O Papa Francisco, que é jesuíta. Então, cada congregação tem uma dinâmica diferente de se viver em seminário e de se formar os padres. Eu fazia parte de uma congregação que é a maior, que é a diocesana. Então, são padres que estudam para a diocese para morar em paróquias e cuidar de igrejas. Não é um padre que você vai ver cuidando de uma escola, um padre que você vai ver cuidando de um centro de acolhimento a pessoas com vício. Não, sabe, não é essa... a função é cuidar de paróquias. Então, é bem tranquilo. Qual que era a nossa rotina? Essas equipes de trabalho que eram divididas, elas eram divididas para funcionar o ano inteiro. Então, todo o trabalho que teria, essas equipes seriam divididas. Então, assim, 4h30 da manhã, a equipe que estava responsável por fazer o café na semana, selecionava um para fazer o café. Então, fatalmente, uma vez por mês, ou uma vez a cada 60 dias, eu teria que fazer o café. Então, você levantava 4h30 da manhã, fazer o café. Tinha uma cafeteira gigante, lá a gente colocava o café para fazer, enchia os potes com margarina, doce e cortava o pão que tinha uma senhora que cozinhava pra gente que fazia. E aí servia nas mesas. Às 5h30, a função dessa pessoa era acordar os demais seminaristas. Então tinha um sistema de som nos quartos, eram 5 quartos, né, cada um tinha ali perto de 10 camas. A função era colocar o rádio ligado. Lá que eu comecei a escutar um cara que me inspirou muito, inclusive, que é o Jauri Gomes, que também já faleceu por conta de um câncer. O Jauri foi locutor muito tempo, conhecido junto com o Ju Cabala, na Rádio T, Rádio Tropical. E eu colocava sempre no programa dele para acordar o povo. Então era um programa que tinha música gaúcha, música sertaneja, o pessoal ficava muito animado, já acordava animado. Era a função acordar às 5h30. Das 5h30 a gente tinha um tempo para se arrumar até 6 horas. 6 horas era o momento de oração ou missa, depende. A gente tinha uma missa por dia, uma missa curta, porque a liturgia da semana, as regras da missa semanal são bem curtas. Então, o que a gente fazia? A gente tinha a missa de manhã e a oração à tarde, ou a oração de manhã e a missa à tarde. Então, era uma vez só por dia. A gente ia para a capela, né, 6 horas da manhã, tinha lá ou a oração ou a missa, que durava 20 minutos. Era até 6h20. 6h20, a gente tomava café. Tomava o café e a equipe
que fez o café lá, a equipe completa que estava responsável por esse serviço nesse dia, lavava a louça correndo entre 15 para 7 e 7 horas. Então você tinha 40 minutos, nem isso, tinha 20 minutos, 30 minutos para tomar café. Uhum. A equipe lavava a louça correndo até 7 horas. 7 horas o ônibus saía para ir para o colégio. Tinha um ônibus, o seminário tinha um ônibus. E o interessante é que o ônibus às vezes não lotava, né? E a gente pegava outras pessoas no caminho que pagavam para o seminário lá uma mensalidade, meninas inclusive, rapazes, para pegar uma carona para ir, porque o colégio era muito longe, né? Tinha que atravessar a cidade e tal. O seminário era numa parte rural assim da cidade. Então a gente ia para o colégio. Meio-dia voltava. O almoço estava servido pela senhora que cozinhava lá, dona Mazilda, que é uma pessoa muito querida. O que acontecia? A gente almoçava, a equipe que estava escalada, a mesma equipe que fez o café e tudo mais, lavava a louça, né? E os demais tinham ali uns 15 minutos até 1h30 para arrumar as suas coisas, arrumar o quarto, arrumar qualquer coisa que tinha que arrumar, escovar os dentes, fazer higiene e tal. De 1h30 até as 2h, a gente tinha segunda, quarta e sexta o trabalho de fazer a limpeza do ambiente. Então, também dividido por equipes, limpa quarto, esse aqui limpa quarto, esse aqui limpa banheiro, esse aqui limpa corredor, esse aqui limpa cancha, porque o seminário tinha uma estrutura muito grande de esporte, né? Tanto que é alocada para ajudar, inclusive, nos rendimentos, era alocada a semana inteira. Esses espaços esportivos, a gente tinha que cuidar disso. E aí, na segunda, quarta e sexta, terminava esse trabalho de fazer a limpeza, era um trabalho de meia hora, a gente ia para campo para trabalhar na chácara. Então era para trabalhar na horta, trabalhar nessas coisas. E na terça, quinta e sábado, no lugar desse trabalho externo, a gente fazia o trabalho interno e depois fazia esporte. Podia jogar futebol, praticar outra coisa, jogar um xadrez, tinha pimbolim, tênis de mesa. Legal. A gente podia ter um espaço de recreação de aproximadamente 2h30 que a gente tinha. Terminado isso, era o lanche da tarde, tomava o lanche. E era um horário de estudo para você fazer suas tarefas. Até às 6. 6 horas, missa ou oração, dependia se a gente já tinha tido missa de manhã ou oração para fazer. E aí era missa ou oração. Depois tinha um intervalo até às 7. 7 horas era o jantar. Janta, equipe lava a louça, mesma coisa. 8h30 tocava um sino. Sempre tocava um sino, uma sirene, né? Para cumprir essas funções. 8h30 tocava a sirene. E a gente ia para o estudo de volta. Que era um horário que tinha para você fazer as suas tarefas da escola, fazer leitura de livro, entregar alguns resumos que o padre pedia de livros, né, livros religiosos e tudo mais. Era até às 10. 10 horas era o momento de oração mais curto, que dava uns 15 minutos, e a gente se recolhia para dormir. E aí que tá o problema, porque às vezes o pessoal não queria dormir, né? E aí chegou um padre lá novo, que era assistente do diretor do seminário, e ele instituiu uma punição. Ele falou: vocês vão comprar um caderno de caligrafia e cada vez que vocês fizerem alguma coisa que está em desconformidade com a regra, vocês vão fazer caligrafia. A gente melhora a letra de vocês e ao mesmo tempo vocês aprendem a não fazer isso. Teve um dia que começaram a fazer guerra de travesseiro. Já era perto de meia-noite. A gente achou que o cara não estava em casa. Mas esse padre, que era auxiliar, estava. E ele escutou. E ele acendeu a luz. Quando ele acendeu a luz, todo mundo caiu na cama como se estivesse dormindo. Né? E ficou uns 3 em pé. Eu estava entre esses 3. Né? O problema é que é o seguinte: tinha uns 10 fazendo guerra de travesseiro e fazendo barulho. Mas só quem pagou fui eu, o Adriano e mais um. Um dos meus melhores amigos que eu tenho até hoje. Mora aqui em Curitiba também, o Adriano. E mais um. E aí o que aconteceu? Ele mandou a gente fazer caligrafia. Rapaz, eu tenho pavor de caderno de caligrafia. Eu tive que escrever: eu vou obedecer o horário de eu dormir. 3 páginas seguidas. Nossa, que beleza. 3 folhas, né? Então 6 páginas. Eu vou obedecer o horário de dormir. Eu vou obedecer o horário de dormir. Tenho pavor de caligrafia até hoje por causa do seminário. E hoje você obedece o horário de dormir ou não? Não, hoje não. Hoje não. Pelo menos a minha mulher não manda fazer caligrafia. Tem essa também. Essa é a vantagem. É verdade. Essa é a vantagem. Cara, ó, então você que não gosta de estudar, você não pensa em ser padre não, viu? Você não gosta de disciplina, você não... né? E se você quiser também fazer uma caligrafia e tal, eu ensino depois. Aí você vai no seminário fazer bagunça. Isso. Daí tá tudo certo. Tá tudo certo. Ô, André, a gente falou dos seminários e tal. E rádio, cara, a gente tem muita história pra contar de bastidores de rádio aí, né? Sim. Muita coisa que já aconteceu
é engraçado. Eu, por exemplo, tenho uma que eu trabalhei de cueca uma vez, né? É mesmo? Eu trabalhei de cueca. Mas que barba, mas você pro tamanho ninguém ia notar, né? Fui encharcado. Exatamente. O que aconteceu? Não, fiquei encharcado, cara. Uma vez cheguei encharcado na rádio. Calça. Não, cheguei de chuva mesmo. Desci, eu tava de busão, desci no ônibus assim e tal, não sei o que. Quando eu cheguei, acabei de botar o pé na calçada assim. Pá! Aí até eu chegar no quarteirão no final da rua lá, que era na rádio, não sei o que, eu cheguei em sopa, não sei o que. Eu falei, cara, eu trabalhando à noite, um frio desgraçado aqui. Pô, sabe como é que é Curitiba, né? Um frio, um vento gelado. Cheguei e falei, cara, eu não vou trabalhar molhado, né? À noite. Exatamente. Tô sozinho na rádio, o que eu vou fazer? Exatamente. Arranquei calça, arranquei camiseta, meia, não sei o que, torci, tudo deixei pendurado isso aqui. Não me chega o diretor da rádio, rapaz. Olha à noite, surpresa. Eu de cueca, ela vai explicar o quê pro cara? O que você ia falar pro cara? E foi procurar a o quê? primeira coisa que ele fez, ele falou, onde é que tá a mulher? Tá Exatamente, aí, tá vendo? É de rádio, sabe como é que funciona a coisa, exatamente. Né? Aí já acendeu as luzes, eu fui procurar ver se tinha alguma mulher escondida ali, não sei o que. Aí eu falei, não, cara, provar que tava sozinho. Eu me morei aqui, meu pé tava tudo encharcado. Eu ia falar assim, olha, você não vai acreditar no que aconteceu. Você não vai, exatamente. Você não vai. Mas eu vou te não falar. É isso que você tá pensando. Né? Mas são histórias, né? Já aconteceu algumas assim, meio loucas assim? Já não de trabalhar de cueca, né? Graças a Deus. Mas esse cara que é o Sassá, por exemplo, que eu comentei aqui, que é o cara que ajudou eu a voltar pro rádio, né? E que deixou muitas saudades lá em Irati, porque era um locutor muito animado, muito feliz e tal. Um cara que fazia promoções, eventos. O Sassá, a gente fez um programa durante várias vezes juntos, né? Um programa de humor, próximo das 11 da manhã. E teve um determinado período que lá em Irati, como uma cidade pequena, tem um jornal que é até muito forte hoje, né? Que chama-se Meio Dia Notícias. O rádio ainda é para muita gente, mas era muito mais forte. O único meio de comunicação que as pessoas tinham para poder comunicar coisas. Então, assim, a pessoa, por exemplo, morava no interior, na área rural, ela ligava para a rádio para avisar a filha que morava na cidade que estava indo visitar ela. A dona Marcelina, da localidade X, avisando a filha Mariana, que mora no Rio Bonito, que vai chegar esse final de semana. Tipo um serviço de alto-falante. Exatamente, é isso mesmo. É um programa que, além das notícias, ele tem uma prestação de serviços, né? E ele é muito forte até hoje, né, em Irati. E esse programa era a joia da rádio. Era o programa que mais tinha publicidade, que mais vendia, por conta da audiência que era muito forte. Era um programa que tinha publicidade da prefeitura, então você tinha que dar um respaldo e tudo mais. E é um programa que o próprio dono da rádio, o senhor Najib, ainda quando era vivo, ele participava no final do programa, né? Ele fazia uma coluna, fazia uma participação. E chegou um período que a rádio foi fazendo umas mudanças, algumas pessoas mais antigas saíram e tudo mais. E eu, já como coordenador da rádio, propus que o Sassá e eu apresentássemos o programa, né? Porque a gente já estava ali na rádio, ao invés de contratar outras pessoas, a gente podia fazer esse programa e tal. E começamos a fazer o programa. Só que a gente era louco, né? Ainda muito jovem. Eu cheguei em Curitiba com 23 anos. Então, assim, vivia brincando e fazendo bagunça, digamos assim. Aí teve um dia, e o programa tinha um operador de som, a gente só apresentava, né? Um operador que fazia a técnica, que era o Marcão. E teve um dia que o Sassá e eu, a gente começou a brincar de luta no corredor, assim, sabe? E se agarra aqui, dá soco aqui, puxa, vai. De repente o Marcão gritou... 1 minuto. E aí entrou o programa no ar. Quando entrou, nem ele nem eu tinha ar pra falar. Então, e ele tinha um padrão de abertura. E eu lembro que eu abri o microfone, e falei assim, agora, 12:00, 1 minuto, tá começando a edição número 365 do meio-dia e notícias. E fiz sinal pro Sassá. Aí o Sassá falou assim, apresentação, Sassá Oliveira e André Nogueira. Você pode participar pelo telefone e tal. Quando terminou, o Marcão cortou o microfone, terminou a abertura, colocou um primeiro bloco comercial, porque você fazia a abertura e vinha um bloco comercial. Colocou o primeiro bloco comercial e falou, aí ó, tá vendo? Fiquem aí, vocês estão guiando no corredor aí, agora não conseguem falar. Mas foi uma experiência muito engraçada ao mesmo tempo. Mas que serviu de lição também, né? Porque se você falta ar, você não consegue fazer a impostação da voz. Tudo, não consegue, exatamente. Mas foi muito divertido, esse é um momento bem divertido. E tem várias coisas assim, nossa, se a gente for contar as histórias do rádio, assim, dá um livro, né, cara? Tem caras assim que, pô, o cara lê, por exemplo, nota de falecimento todo animado, não sei o quê, né? Tem aquela coisa, morreu, fulano de tal. Exatamente. Tem muito, né? No interior tem muito disso. Tinha um cara que fazia quando eu comecei a trabalhar na Rádio Vale do Mel, ainda uma rádio que também transmitia futebol. E o cara que me convidou para fazer o teste lá, o Mesquita, era um narrador de futebol. E o Mesquita viajava para acompanhar o Irati Sport Clube, que é um time que já teve muita trajetória
em campeonatos, jogou Copa do Brasil. Se eu não estou enganado, era a Copa do Brasil, realmente. O Irati estava jogando, acho que contra o São Bernardo. Era em São Paulo o jogo e o Mesquita estava lá. E tinha um cara que fazia a mesa de som, que fazia o plantão esportivo. Eu fiz isso durante muito tempo. Mas eu já não estava mais fazendo isso e chamaram um cara para fazer. Que era o Serginho, né? O Serginho foi lá para fazer o plantão esportivo e tinha um operador para o Serginho. E esse operador, a dona da rádio detestava ele. E falava assim, você não tá proibido de falar no microfone da rádio. Você tem uma voz, é uma bobagem, né? Por parte da cabeça dela. Não gosta da tua voz, você não é radialista. Você trabalha só nos bastidores, não entra. E ele era um cara que nunca tinha falado no ar, né? E o Serginho discutiu com o Mesquita no ar. Discutiu e abandonou o estúdio, foi embora. Nossa. Foi embora. E aí o Mesquita narrando o jogo, e você sabe que o narrador fala, lá veio Irati, não sei o que, pra fora. Como é que está o jogo do Prudentópolis e Curitiba, Serginho? Nada, silêncio. Você sabe que também na hora que você faz o tempo de jogo, entram alguns sinais e tudo mais. Sim. E é normal que entre o plantão esportivo, dando as notícias do restante da rodada e tudo mais. Eu sei o que acontece. O Mesquita esperou uma meia hora e dava deixa pra entrar o plantão e não entrava nada. E o operador tava lá, mas tava proibido de falar no ar. Aí, de repente, o Mesquita falou assim, o Pipoca era o apelido do operador. Ô, Pipoca, eu sei que você tá no estúdio aí no comando da mesa, tá tudo bem com o Serginho? Faz meia hora que ele não entra, tá tudo bem com o Serginho? Ele abriu o microfone e falou, Mesquita, o Serginho foi embora. Falou tudo isso no ar. O Mesquita... Tá bom, então vamos seguir no jogo daqui. Tá, vem, Irati, pega a bola. Porque, mas assim, coisas do rádio, né? E você não vê só no interior, você vê na capital também. Não, total. Coisas muito divertidas. Não, tem muita história louca, assim. Mas assim, e é engraçado que tem muito esse lance, né? De você chamar a pessoa, às vezes tá sem retorno, tá sem... Nossa, gente, olha, microfone aberto. E a gente às vezes fica falando uma bobagem, não sei o que. Você tá conversando com alguém no telefone, a pessoa tá ouvindo toda a tua conversa. Aí ouvinte avisa, né, a gente, né? Ó, tá aberto o microfone aqui, estamos escutando tudo que você tá falando. Exatamente. Né? Então por isso que a gente tem um cuidado pra não falar palavrão. Eu tenho uma história. Conta aí, quando eu cheguei aqui em Curitiba, eu fui trabalhar na madrugada na Rádio Clube, né? E por que eu fui trabalhar na madrugada? Pra treinar, pegar a mesa e tudo mais e sentir como é que era a rádio. Então eu fiquei uma semana na madrugada. E para outra semana eu começar para valer no horário que eu trabalhei durante 2 anos, que era das 8 ao meio-dia da manhã. Das 8 da manhã até o meio-dia. E eu tava na madrugada e eu tinha uma namorada já. Cheguei aqui e já tinha uma namorada aqui em Curitiba. E ligou uma moça na rádio, era madrugada, 2 horas da manhã, e começou a conversar comigo de uma maneira muito envolvente, entendeu? Eu quis marcar, conhecer ela melhor e tal. Só que a rádio não tinha o telefone físico, não tinha o telefone. Ela tinha as linhas ligadas direto na mesa. E você tinha que ligar a linha auxiliar para conversar. Você sabe como é que é isso, né? Sim. A mesa de som você usava, o rádio estava tocando num canal X e você utilizava o outro canal para falar no telefone fora do ar. E eu não estava ainda muito seguro da mesa. O que aconteceu? Vazou toda a conversa pro ar. Puta, que beleza. Bom, primeiro que a namorada terminou, né? Terminou o namoro. Imagina. E segundo que eu fiquei pensando, briguei tanto, batalhei tanto para estar aqui em Curitiba e vai durar uma semana. Chamei o coordenador da rádio no outro dia e falei assim, cara, aconteceu isso. Ele falou assim, olha, é madrugada, acho que ninguém vai fazer uma situação tão... Vai dar nada. Só que a Clube tinha uma audiência muito forte na madrugada, né? E tinha muitos idosos, inclusive. Quando eu cheguei na rádio no outro dia, era só mensagem de senhora, o que aconteceu com esse novo locutor que vocês trouxeram? Uma pouca vergonha. Cantando a moça do ar, conversando, combinando de encontrar a moça de madrugada, não sei o que e tal. Mas a gente conversou com a direção, eu expliquei. Não, era uma radionovela. Uma segunda chance. Era uma radionovela, senhora. A senhora não tá... Né, pra recordar um pouquinho os bons momentos, né? Era ao vivo, era de propósito. Não, e inclusive uma vez tinha um amigo meu também, que esse lance do retorno que a gente tava falando também, de ficar escutando, não saber se tá no ar, se não tá, não sei o quê. Aí a gente chamando o cara pra fazer um flash ao vivo na rádio, mesma coisa, né? Ô, fulano, não sei o quê, e aí, onde é que você tá? E nada. Só aquela, onde é que você tá? Daqui a pouco entrou, eu não tô escutando porra nenhuma! Viu só? Cara, acontece. Não tô escutando porra nenhuma! Essas coisas são assim, ó, no interior principalmente, você tem muito aí na figura, tinha, né, até um tempo, hoje quase não tem mais, do operador de som. E tinha um cara que era um operador muito conhecido, amigo meu lá em Irati, e tinha um senhor que era um dos radialistas mais antigos do Paraná, um senhor muito respeitado na cidade. Trabalhava na rádio difusora de Irati, que era a rádio AM na época, a única AM que ficou
hoje tá migrado, né? Não é mais AM. E ele sempre dizia que ele tinha muito orgulho dele ter 50 anos de rádio e 50 anos com a mesma esposa. Ele era casado com a mesma esposa. Ele já tinha perto de 80, né? Ele trabalhou, foi um dos pioneiros na radiodifusão. Se você falar o nome dele aqui, não vou falar obviamente, mas se você falar o nome dele aqui na capital mesmo, você vai ver que muita gente do rádio conhece ele. E esse cara é um cara que ensinou muita gente. Eu mesmo tinha muito respeito por ele, amizade com ele. E ele estava completando mais um ano de casado. Todo ano de casado ele fazia uma surpresa para a esposa. E quando ele completou 50, ele fez uma declaração no ar maravilhosa. E falou assim, Miguel, que é o operador, acha uma música bem bonita para colocar para ela no final. E aí fez aquela declaração maravilhosa, emocionante e tudo mais, se emocionou também, já um senhor, né, de quase 80 anos. E o Miguel colocou a música, só que ele colocou a Bailarina. A Bailarina é uma música sertaneja que conta a história de uma prostituta. Então, ele não conhecia a música. A primeira que tinha ele colocou. Pensa no estrago. Pensa no cara que ficou nervoso. Corta isso daí, corta isso daí. O Miguel se confundiu aqui, não pode ser, não sei o que. Desculpa, eu não sabia. A primeira a música fala, era quase criança, ou sonhos bons de menina. Nossa. Queria ser muito famosa e acabei virando bailarina. Então, e a bailarina? Né? A bailarina era aquela bailarina. Era uma prostituta. Então, assim, o cara se perdeu totalmente e deu o maior rolo. Mas foi uma situação também que eu achei muito engraçada. Nossa. E já teve assim, porque a gente lida muito, né? O ouvinte e tal. Geralmente o ouvinte ele é muito carinhoso com a gente e tal, né? Ele, reconhece pra caramba o nosso trabalho, mas. Sim. Antigamente tinha mais, né? Aquele lance do ouvinte que queria sacanear o locutor no ar, de repente derrubar o locutor. Porque eu fazia muito programa aqui em Curitiba, né? Que tinha um antigo Fazendo Fita, né? Na época da Caiobá, não sei o que, tal, dos anos 90. Foi minha primeira passagem na Caiobá, por sinal. Certo. Aí a gente tinha muito aquela questão do kill, né? Que é aquele que você ouve o ouvinte né, fora do ar. Sim. Aí o cara chegou um dia e falou assim, vou ferrar com esse cara aí, não sei o quê. Ele pediu a música do Legião Urbana pra mim e falou que iria pedir Engenheiros do Havaí no ar. Aí eu escutei ele falando, eu fui lá e procurei o disco do Engenheiros do Havaí. Era disco, né? Botei no ponto ali, o cara, o que você quer ouvir? Eu quero ouvir Engenheiros do Havaí. Pra quem que você quer oferecer? O cara ficou mudo, falou nada, sabe? Falou, mas como é que o cara adivinhou que eu queria pedir? Entendeu? Já aconteceu com você de querer te derrubar no ar? Assim, não, você sabe que eu tenho um estilo de ser um pouco mais... extrovertido no ar com o ouvinte, às vezes até brigar com o ouvinte mesmo no ar, né? Meu estilo de brincar e tudo mais. Então, nunca lembro, assim, de uma saia justa, assim. Não recordo. Acho que não aconteceu, assim, de maneira clara. Já aconteceu do ouvinte soltar palavrão no ar. Coisa nesse sentido. Quando participava de um game, não ganhava, não acertava, alguma coisa nesse sentido. Fora isso... Não teve nenhuma outra situação assim. E como é que você descobriu isso? Mas eu ferro o ouvinte do que o ouvinte me ferra. E você assim, tem um estilão bem reverente, né, André? Por exemplo, você, né, os programas que você né, fazia lá na Caiobá, por exemplo, né? A gente vê que você era o cara que puxava mesmo ali aquela coisa do humor, né? E você, assim, sempre teve essa veia cômica e tal? Ou você foi, com o tempo, foi aprimorando, se soltando? Porque quanto mais a gente se solta, mais a gente vai, né? Não, no começo não tinha. No começo era um aprendizado, né? Então a gente tentava ser o mais padrão possível. Mas eu acho assim que as referências vão te moldando, né? Primeiro que eu era muito fã mesmo do Jauri Gomes, que eu falei aqui no começo. O Jauri foi um locutor extremamente conhecido no interior do Paraná. De Ponta Grossa, Guarapuava, até o norte, uma pessoa extremamente conhecida que fez muito sucesso. O Jauri foi locutor da Tropical diariamente durante uns 4 anos. E depois foi para Guarapuava, onde conheceu sua esposa. Lá continuou trabalhando em rádio, na Rádio Cultura de Guarapuava, e voltou para Ponta Grossa, onde fazia os programas dominicais ali, né? Então ele vinha de Guarapuava todo domingo para fazer o programa. E quando eu era seminarista, que eu falei que eu colocava o rádio ligado para acordar a rapaziada e tal, era do programa do Jauri. Eu era fã dele mesmo, né? E pedia para colocar no ônibus, para escutando até chegar no colégio e tal. Eu acho que essa veia artística de humor eu peguei do Jauri. Lógico que ao longo do tempo você vai aprimorando e vai ouvindo outras pessoas e formando o teu próprio estilo. Eu mudei bastante desde que comecei. Mas o próprio Orlando Colasso, que é o cara que eu comecei lá atrás na Vale do Mel, fazendo só a mesa, para ele era um cara que era irreverente. O Sassá, que eu falei aqui, que me ajudou muito, era um cara que tinha
essa veia também do humor, né? Tanto que depois, por último agora, ele estava apresentando um programa que era Boteco do Sassá, na Rádio Talento, na cidade de Rio Azul, antes de ele falecer. E tantas outras pessoas, né? Depois eu trabalhei aqui em Curitiba, na Clube sozinho, na 98 um tempo sozinho, depois com mais pessoas, na Caiobá com mais pessoas. Mas eu sempre tive esse humor na veia e eu gosto de fazer assim, porque eu acho que, por mais que se apresente um programa de notícias ou qualquer coisa, o mundo já é pesado demais e sofrido demais para você não ter um pouquinho de humor. Então é bom descontrair. Fazer uma coisa mais leve, deixar uma coisa mais gostosa de ouvir, né? Porque aquele padrão engessado já enche o saco, né? Fala a verdade, né? Exatamente. A comunicação tem que se reinventar. Verdade. Ô, André, novos projetos, por exemplo, você é advogado, tal, não sei o que você está criando aí para novos projetos? Vem alguma coisa nova aí para a galera que está assistindo a gente aí? Sim, nós vamos fazer um podcast em breve, é um projeto que a gente já tinha em mente há um certo tempo, junto com o Adilson Arantes, com a Daniela Fogaça, com o Bruno Henrique. Vai vir aqui, hein? Que beleza. O Adilson vai ser convidado. História do rádio, hein? Pode trazer. Adilson, gente boa demais. Abraço, Adilson. Só não peço para ele pagar nada, porque ele é muito bom de vaca, mas tudo bem. Mas assim, a gente vai fazer esse projeto, né? Deve entrar no ar no próximo mês. A gente está formatando direitinho, é uma coisa que a gente já tinha em mente. Para a comunicação é esse o projeto, nesse primeiro momento. Vira e mexe no Instagram, alguém pergunta para qual rádio você vai, isso aqui e tal. Eu posso dizer que a gente está conversando com algumas rádios, mas ainda não tá definido, até porque eu tenho outras coisas para tratar, que é o meu trabalho como advogado e tudo mais, e que eu não posso também colocar, digamos assim, de maneira precária para que as coisas precisam se completar. Né? Mas em breve a gente vai estar com mais novidades também. Legal. André, cara, eu quero muito agradecer a tua presença aqui. Pô, obrigado por ter vindo. Prazer imenso te rever, né? A gente sempre conversa pelo WhatsApp ali, tudo certinho e tal, né? Exatamente. E não esquece de deixar a tua rede social aí pra galera mais uma vez aí, ó. Não, eu vou falar, o pessoal pode acessar lá a Nogueira PR, segue, vai ser um prazer estar conversando com vocês pra gente se conhecer melhor. Edinho, quero agradecer o convite, tá? Parabenizar aqui pelo podcast, pela estrutura. Obrigado. Pode ter certeza que já é sucesso e vai continuar sendo cada vez mais sucesso. É o que eu desejo para você sempre de coração. Da mesma forma, sabe? Valeu. Que tem um baita no parceiro, né? Que era um irmão pra gente aí. Valeu? Abraço, André. Valeu, gente, ó, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos vocês. A gente vai ficando por aqui. E, ó, deixando um beijo aí, ó, pra geral, hein? Semana que vem tem muito mais. Edinho Barreto entrevista aqui no Pode no BV. Ó, beijo pra todo mundo aí.